Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de Revista Espírita. Obrigado pela participação de todos. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos, amigos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa conversa em torno dos assuntos da Revista Espírita. Todos possamos ter um bom momento de estudo. Esse aí, o Davi está retornando. Quinta-feira passada ele foi fazer uma palestra e aí ele não pôde participar. Às vezes pode acontecer isso, né? Ou eu também tenho algum compromisso, alguma coisa. E aí o Davi, ele fica no meu lugar. Se um dia nós precisarmos sair, a gente tem outros amigos nossos também que podem fazer tranquilamente, tá? Então, às vezes vai acontecer isso, mas é muito raro. Geralmente, toda quinta-feira, a grande maioria das vezes, nós estamos aqui, né? Bom, então, como sempre nós fazemos, vamos fazer uma prece, porque a prece, apesar de estarmos online, ela nos liga, né, junto com a espiritualidade, fazendo-nos aí melhorar a nossa compreensão, acalmando os nossos corações, né? Então, vamos orar. Vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo nessa quinta-feira, tá? Quinta-feira noitinha, de poder estudar um pouquinho mais sobre as questões que envolvem a Revista Espírita. Esse manancial de conhecimento importante, porque nos dá condições de entender não só a doutrina espírita, como também através de tantos dramas que a gente vê aqui, tantas histórias, tantas explicações de Kardec, nos fornecendo aí um material muito oportuno para entendermos o Espiritismo e principalmente entendermos também a nós mesmos. Só temos que agradecer a espiritualidade por nos dar essa oportunidade, abrindo esse canal de comunicação com os nossos irmãos que estão em casa. Pedimos também para que abençoe a todos que estão nesse momento sintonizados, dando muita força, fé, perseverança. E rogamos, Jesus, nos dê muita paz, tranquilidade, para podermos seguir esses conhecimentos da doutrina e principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores espirituais. E permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, que assim seja. É isso aí, Davi. Mais uma quinta-feira, mais um estudo. Hoje uma história também bem interessante, como todas são, né? A gente, lembrando que vocês podem participar, fazendo algum comentário, perguntas, né, nos ajudando também aí na própria exposição, né? Lembrando de alguns fatos, algumas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo de falar. Então vocês têm também a oportunidade de participar. Bom, então nós vamos ver agora, nós estamos em dezembro de 1864, finalizando aí praticamente a revista de 1864, dezembro. Chama Louis Henry, O Trapeiro. Está escrito assim, estudo moral. É uma comunicação, né? Aquelas comunicações que nós temos a oportunidade de sempre analisar, que são assim riquíssimas, né, do ponto de vista doutrinário, porque nos fornece ali através dos dramas de muitos espíritos, né, oportunidade de conhecermos aí um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? Então, eu vou pedir para o Davi começar lendo e depois a gente vai fazendo os comentários devidos aí. Estudo moral. Lê-se no Cycle, de 12 de outubro de 1864. Numa horrível mansarda da passagem Saint-Pierre, em Clique, vivia um homem chamado Louis Henry, de 64 anos, mas parecendo ter 80. Tinha descido ao último degrau da vida social. Diziam que outrora tinha sido belo e perdulário, que havia transtornado muitas cabeças femininas e levado a existência em alta velocidade. Então, aqui mostrando em primeiro plano já, né, que a pessoa que leva uma vida desregrada, né, ela envelhece mais cedo, mostrando aqui, né, que ele teve uma vida desregrada e essa vida, apesar dele ter 64 anos, parecia ter 80, né, quando muitas vezes pessoas com 60 têm aparência e vitalidade, né, o vigor de alguém de menos idade, né, de 40 a 50, né. Isso é verdade. Então vamos lá. Com efeito, por momentos lhe escapavam maneiras de falar características da sociedade refinada. Quer dizer que ele estava na miséria agora, né?
E em sua casa viam-se duas deliciosas miniaturas, representando encantadoras mulheres. O círculo desses medalhões há muito tinha sido vencido e a pintura tinha se tornado muito apagada para que dela se pudesse tirar proveito. Louis Henri exercia o ofício de trapeiro, mas era tão fraco, tão alquebrado, tão trêmulo, que não recolhia quase nada. Deitava-se sobre imundícies que lhe serviam de leito, sem ao menos tirar os trapos. Outros trapeiros, quase tão pobres quanto ele, se cotizavam para lhe dar alguns alimentos, tais como casca de pão e restos de cozinha, provenientes de suas cestas. Estava coberto de chagas e roído de vermes. Já por várias vezes, diz o Opinião Nacional, os Isso. soldados da brigada de Clic tinham feito uma coleta entre si, a fim de pagar banhos sulfurosos àquele infeliz. Ele não sabia o paradeiro da sua família e havia esquecido o próprio nome. Só se recordava dos prenomes, Louis Henri. Olha só até onde uma pessoa pode descer, né? Que a Pode pessoa chegar, acha que né? não, que ela vai ter a vida toda aquele vigor, aquela coisa toda, mas se dando a determinados comportamentos, né, a pessoa pode fisicamente deteriorar-se em vida, né? Apodrecer literalmente em vida, deteriorar, né? Ele tinha maneiras requintadas, porque ele foi, né? Mas hoje vivia na miséria, né? Sempre lembrando, né, Davi, que às vezes a gente poderia perguntar assim, mas o Espírito veio para passar isso? Com certeza não. Acabou sendo uma opção, porque aqui a gente vê que ele era uma pessoa que talvez tinha até posses no começo, né? Na incapacidade, não estamos julgando aqui, na incapacidade de lidar com isso, né? E ele chegou nessa, como fala aqui, o último degrau da vida social. Então a gente sabe que o Espírito não vem para passar isso. Acaba sendo uma escolha infeliz por algum problema que ele tá passando e não conseguiu ainda resolver. A gente vai entender um pouco mais isso, né? Quando a pessoa vem para passar, ou ela nasce nessa condição, né, no meio da miséria, ou ela tem um revés alheio à vontade dela e a toda a providência que ela possa tomar, ela vai parar na miséria, ela vai parar nessa condição. Diferente daquele que, como ele diz aqui, né, que viveu de uma maneira completamente irresponsável, né, perdeu tudo e foi parar nessa condição. Então não é. O espírito provavelmente não tinha que passar por isso, né? Sim. Vou continuar agora, Davi. Você falou, né? Se você recordar, tá. Desde alguns dias, o leproso, como o chamavam, não mais fora visto. Um odor infecto que escapava de seu tubúrio atraiu a atenção dos locatários. Estes avisaram o comissário de polícia que, assistido pelo Dr. Massar, dirigiu-se ao local e mandou abri-lo por um serralheiro. Entre as imundícies, encontraram, corridos pelos ratos, os restos descompostos do trapeiro, que se extinguiram em meio às suas enfermidades e males. Então, teve uma morte terrível, né, Davi? Olha só. Então, ele, ou seja, dirigiu o local, sentiu ali um cheiro ruim e ele estava ali, né, praticamente enterrado, né, ali, né, de uma certa forma. Não, ele foi abrir por um serralheiro. O que é tubúrio? Agora eu não sei o que é isso, né? Então a gente vai pesquisar aí. Deve ser um baú, parecia, alguma coisa? Peraí que eu já estou vendo aqui. Pode ir lendo aí que eu estou no carro. Tá. Eis aí um triste revés da sorte e uma prova de que a justiça divina nem sempre espera a vida futura para agir sobre o culpado. Dizemos culpado por hipótese, porque uma tal degradação não pode ser senão o resultado do vício no seu mais alto grau. Então, aquilo que nós falamos, né? A pessoa não veio para passar por isso, mas as condições aí, a falta de, talvez ali de vontade dele de viver, por algum revés que ele teve, ele acabou vivendo nessa condição aí de, além de ter uma vida miserável, teve uma morte também, ou seja, foi encontrado dentro ali de um local, né?
e teve que abrir por um serralheiro. Então, imagina o corpo corroído por ratos, os restos descompostos. Então, uma prova maior ainda para esse espírito passar, né? O homem mais rico e mais altamente colocado pode tombar na última categoria da escala social, mas conservará a dignidade, se nele a honra não for abafada na mais profunda miséria. Presumindo que a vida desse homem pudesse oferecer o ensinamento, a sociedade de Paris julgou dever evocá-lo, na expectativa de, ao mesmo tempo, lhe ser útil. Então, a gente vai agora entender um pouco, né? Lembrando que essas evocações têm um sentido, no caso aqui, para a gente entender um pouco a vida, né? E olha como Kardec, né, Davi, usava os jornais da época para poder entender os casos e depois ter essa possibilidade de fazer essas comunicações, tá? Então vamos ler agora, então, Davi. Pode ler, pergunta. Tugúrio é choça, casebre bem simples, assim, bem, Sim. É uma choça mesmo, sabe? É um lugar bem assim, bem simples. Então, quer dizer, precisou abrir o serralheiro, a casa estava fechada, né? Com certeza, né? O serralheiro para poder arrombar a porta, né? Entendi. Sociedade de Paris, 28 de julho de 1864, médio Sr. Vese. Pergunta. Os detalhes que lemos de vossa vida e vossa morte nos interessaram. Primeiro por vós, porque todos os que sofrem têm direito às nossas simpatias, e depois para a nossa instrução. Seria útil do ponto de vista moral reconhecer como e por que causas de uma existência que parece ter sido brilhante caísseis em tal abjeção. Qual a vossa situação atual? Rogamos a um espírito bom que vos assista na comunicação que nos derdes. Foi feita a pergunta para ele, né? A respeito de como estudo e também por compaixão dele, né? Para trazer e ajudar ele, né? Resposta. Não paguei bastante minha dívida de sofrimentos na terra, para que me sejam concedidas algumas horas de lucidez no além-túmulo. É porque meu corpo está infecto e corroído pelos vermes. Em disputa com a podridão que o dilacera, que meu espírito está perturbado, deixai que me reconheça um pouco. Ou seja, ele não está bem, né? Então eu falei, será que eu não paguei a minha dívida, né? De tudo que eu fiz, não está paga, é por isso que estão me chamando, né? E ele sente o corpo ainda, né? Corroído pelos vermes, ele ainda sente. A vós que conheceis as leis divinas da imigração das almas, não preciso explicar o porquê desse estado abjeto a que desci. Todavia, desde que tal me é ordenado, vou contar-vos minha história. Aliás, uma anedota no meio de vossas sábias discussões e de vossos sérios argumentos causará diversão. Tendes aqui, certo, público, e isto os distrairá mais que a vossa moral e a vossa filosofia. Começo, pois. Uma observação aqui. Pode ler a observação. Nesse dia, a sociedade tinha uma sessão geral, isto é, daquelas em que são admitidos uns tantos ouvintes estranhos. É a isto que o espírito faz alusão. Isso. Então, era uma sessão mais aberta, né? Então, aí ele ia contar, ele falou, para divertir vocês, né? Ou seja, ele estava sendo um tanto irônico também, né? Vamos lá. Por que vos calaria o nome que tinha e que, sobretudo, em meus últimos anos eu mesmo parecia ter esquecido completamente? Não adivinhastes que a imundícia que me arrasava era a única causa do meu silêncio a respeito? Eu fingi esquecer. Chamo-me, e aí ele disse o nome, né? Só que o Kardec não põe. Mas não quero jogar lama sobre os fraques e vestidos de seda e veludo dos que foram meus parentes e amigos, com os quais vivi durante a juventude e que ainda vivem. Também não quero que algumas velhas damas que mudaram de residência passando do tocador para o oratório venham no medalhão que ainda conservam, pendurado nos lambris de suas alcovas, sob as vestes de galante homem gentil, o infeliz abandonado. Para umas, morri na América, durante as guerras que se seguiram ao despertar de seus povos. Para outras, fui dos últimos a morrer nas escaramuças sanguinolentas da Vandéia, gritando, viva o rei! Ele está sendo irônico, né? Ele tá falando assim que ele não quer falar. Primeiro, ele
não queria falar o nome e que ele fingiu esquecer. Na verdade, ele sabia o nome dele. É que ele não queria, ao falar o nome, que as pessoas ligassem, né, aquela condição dele a determinadas pessoas com quem ele conviveu, né? E então ele achou isso que até mesmo as damas, né, que o cortejaram, né, que achando que elas poderiam todos eles então se situarem, né, vendo as pessoas podiam localizá-los vendo eles, né, saber que são elas, né, e são eles. Davi, no caso aqui, parece que ele viveu na alta roda mesmo ali, né? Uma É, posição bem abastada, pelo jeito aqui, né? Que ele fala do vestido de seda e veludo dos que foram meus parentes e meus amigos, né? Então, ele, pelo sim. jeito, ele tinha uma posição social bem assim interessante, né? Vamos lá. Não toquemos nesses louros, sobre os quais repousam em seus corações. Morri para todas há muito tempo. Também morri para ela. Ah, não gracejamos aqui. Sim, para ti estou bem, morto, morto para a eternidade. E contudo, na terra, quantas horas de êxtase e de arrebatamento não passamos? Quantas vezes teu olhar encontrou meu olhar, meu sorriso e o teu sorriso? Não vives ainda senão para me mostrar tuas rugas e teus cabelos brancos. Mas quando chegar tua vez, em que será tocada pela morte, não te verei mais. Não, maldição. Ouço vozes que me gritam, maldito. Não, não haverei mais. Para ela, um dia a luz e o brilho, para mim a noite e as trevas. Arranquei as asas do anjo da terra, mas suas lágrimas lhe devolverão a pureza e o perdão de Deus lhe concederá asas brancas de serafim. Está falando de alguém que teve um relacionamento que gostava, né? É isso, né? Sim, e que ele também não agiu corretamente, né? Tanto que ele não vai vê-la. Assim que ela partir, ele fala, eu não verei, não vou te ver. Sim. Então ele provocou lágrimas, provocou tristeza, mas na verdade ele não vai vê-la, né? Ah, porque a mocidade joga assim com o seu coração? Por que colher todas as flores à sua passagem para depois a espezinhar? Entretanto, quando seu coração fala a linguagem da alma, a uma outra alma não mente. Porque é necessário que o sopro das paixões impuras a embeleça e atire seu corpo no esterco. Deixai que também derrame algumas lágrimas, elas são doces para os que sofrem. Como gostaria de retornar à minha vida de outrora para utilizar melhor as horas da juventude? Ou como gostaria de possuir meu coração de 20 anos? Eu daria por inteiro a um coração irmão do meu. Daria minha alma inteirinha a uma alma irmã da minha. E nas minhas aspirações, pediria a Deus que nos fizesse sentir todas as alegrias do céu. Mas está feito. Porque minhas lágrimas e meus pesares? Homem degradado que sonhas? Tudo está perdido para quem não soube aproveitar o tempo que lhe foi dado. Tudo está perdido para o miserável que não tirou proveito das qualidades que possuía. Então ele está falando, fazendo uma meia-culpa, né, Davi? Ele percebeu realmente, ele tem essa percepção que ele falhou, né? Que ele malbarateou o tempo, né? Que ele não conseguiu ali lidar bem ali com a situação. Então ele tá, é como se quisesse retornar o passado para tentar mudar alguma coisa, né? Até a gente vê muito isso nas comunicações, né, Davi? Assim, espíritos que arrepende, né? Praticamente, esse arrependimento é terrível e gostaria de poder voltar, mas sabe que é impossível isso, né? E ele fala que, né, em vez de ficar né, com a vida pervertida, desregrada, né, ele falou assim, se ele pudesse voltar, ele daria o coração dele a uma alma irmã, né, um coração que É. realmente ele amasse, né, e O a amor esse verdadeiro. coração ele se dedicaria, né, Sim. ele se dedicaria, coisa que ele não fez, né. Daria minha alma inteirinha a uma alma irmã da minha, ou seja, a Sim. alma que ele tivesse uma afinidade e viveria com essa alma, não fazendo o que ele fez, né? Ficou perdido por aí nas aventuras, né? E Sim. hoje ele não é mais nada, ele não tem nada, ele não construiu nada. E esses relacionamentos fugidios justamente causa isso, né? A pessoa perde a referência de si mesmo, né? Depois, talvez, como lamento agora, poderia ter um relacionamento muito mais estável, né? Realmente ter se dedicado a alguém, né? Que pudesse amá-lo também e ele amar essa pessoa, né? Então deve ser muito difícil para o espírito depois que vê isso, né? Que perdeu essa possibilidade. Pode ler, David. Ó, voz. Ó vós que me ouvis, sim, este que vos fala era dotado de belas faculdades. Para que lhe serviram? Para enganar com astúcia e conhecimento de causa, para cometer crimes. Mais tarde eu abafava os remorsos na orgia para não ouvir os gritos da consciência. Era homem Olha isso. gentil, manejava a palavra e a espada com audácia. As mulheres me chamavam de refinado, acariciando-me a fronte e os cabelos, em sua alcova, enquanto os homens me chamavam de inesquecível
e de bravo orgulho, porque essas lembranças de outros tempos, da desgraça, danação, vejo sangue em volta de mim, porque essa espada que usei para ferir não se voltou contra meu peito? Entre esses mortos, vedes esse cadáver? É meu filho. Ironia. Eis a consequência dos costumes de uma sociedade na qual ri de tudo. Era eu o culpado e sabia que era meu filho. Sabia que a amante abandonada há 20 anos jogaria em meu caminho um fruto adulterino e que eu não reconhecia e que viria disputar uma presa ao novo Dom Juan. E queríeis que não tivesse esquecido meu nome depois de crimes? Ah, para mim, a taça da vergonha e da infâmia, eu devia morrer como morri, na imundícia. Sinto o frio do túmulo, sinto os vermes me roerem. Mas nada disso me faz sofrer tanto quanto a vista desta enorme ferida feita por minha espada. Meu filho, graça, se teu pai não te deu nome, riscou o seu do mundo, se te deu a morte, também morreu na lama. Ah, abre-te meus braços, abre-me teus braços, ensina teu pai o caminho de Deus e pelo perdão. Então, olha a consequência de uma vida desregrada. Ele acabou, ele matava pessoas, né, porque era muito hábil na espada, né, ali talvez nos duelos, né, nos duelos, né, e ficava com as mulheres, né, nas alcovas delas, né, nos quartos, né, tal, e em adultérios, né, inúmeros adultérios, levando a vida dele moral à derrocada, né, que foi o que jogou ele na lama, e cometeu o ato mais absurdo, né, numa dessas mulheres onde elas acabaram, uma delas provavelmente engravidou, às vezes até mais de uma, né, talvez abortou, e ele não sabia que estava lutando com o próprio filho e tirou a vida do próprio filho, né, numa dessas lutas de espada aí, né. Ele reconheceu isso lá do outro lado, né, e agora ele está num sofrimento terrível, né, assistiu a decomposição do próprio corpo, né, olha só a dificuldade do espírito. Quase uma autopunição, né, Davi, esse caso, né, parece que isso aí é uma forma dele, sei lá, né, de se punir mesmo, né. Que lúgubre história. Ao tomar esta mão para escrever, pensava que ia reencontrar meu sorriso de outrora. Dom Juan. Então é o meio em que me encontro que me penetra e me transforma? Por que me evocastes? Por que me retiraste da noite para me mostrar um pouco de luz e em seguida lançar-me nas trevas? Por minha vez vos interrogo, respondei-me, né? Aí vem outra pergunta, né? Nós os chamamos para vos ser úteis. E por que nos condoemos com os vossos sofrimentos? Que podemos fazer por vós, né? Aí ele responde, que sei eu? Cabe-vos instruir-me. Não me lanceis na obscuridade. Despertar-te morto, eu o vejo na noite. Tenho medo. Aí a pergunta, oraremos por vós. Orai. Dizem que a prece faz tanto bem aos que sofrem. Aí outra pergunta, quereis assinar o vosso nome? Não, orai por mim. Então ele, né, não fala mesmo, né, Davi? Não consegue falar. E ele pede uma ajuda, né, de uma certa forma. E aí então pede para que pudesse orar por ele, né? E ele está querendo ajuda, ele fala, vocês me despertaram daquela escuridão, né, agora me orientem, né, me mostrem o caminho, me ajudem, né, o que ele está numa condição terrível, né, muito sofrida, muito perturbada, né, porque a gente acha que o espírito não responde pelos erros que comete, né, mas é a consciência que cobra, né, então o espírito acaba voltando nas cenas íntimas do crime, né, e não consegue se livrar dele. É o caso dele, ele está assistindo a decomposição do próprio corpo, né. Pode continuar, Davi. Alguns dias depois, outro médium, o Sr. Hou, de Passe, fez, em particular, a evocação do mesmo espírito, dele obtendo as 3 comunicações seguintes. Julgamos supérfluo reproduzir os conselhos dados pelo médium ao espírito. São os de um espírita sincero, animado de verdadeira caridade para com seus irmãos sofredores. 2, né? Sim, orai por mim, porque as preces de vossos irmãos já me fizeram bem. Se soubesseis o que é o sofrimento de um desencarnado, se pudesseis ler em meu semblante espiritual as marcas das paixões que o sulcaram, seríeis tomado de piedade e vossa mão fraternal, apertando a minha, sentiria a febre que me agita.
Como sofro, desde que fui evocado pelo vosso presidente. Reconheço a justiça divina. Só errando entre os mortos, pensava ser o único a conhecer os meus sofrimentos. E eis que, em plena luz da publicidade, sou chamado para fazer a confissão dos meus erros. Oh, quantos erros a paixão me fez cometer! Não disse tudo ao vosso irmão. O pudor, a vergonha me retinham. Preferia não ter revelado as confissões que fiz apagar esses caracteres indeléveis que me punham no pelourinho de vossas consciências. Mas oraram por mim, e hoje reconheço o bem que me fizeram vossos corações, caridosos. E para melhor merecer a vossa compaixão, porque sois espíritas, o que quer dizer indulgentes e compassivos, admito não ter recuado diante de nenhuma perversidade para satisfazer minhas paixões. Ou seja, ele reconhece que ele não deixou nenhum convite ruim para trás, ele atendeu a todos mesmo, né? Sim. Não cometi nenhum dos crimes punidos pela lei dos homens, contudo, os vícios que vossa sociedade tolera e desculpa, sobretudo, quando se tem o nome e a fortuna, estão sujeitos à jurisdição divina, que jamais os deixa impunes. Impressionante. Eu os espiei cruelmente na terra. Caí no último degrau da miséria, do aviltamento, do desprezo. Eu que outrora brilhava e fazia invejosos e ciumentos. E o castigo me perseguiu até o túmulo. No além-túmulo. Não matei como viu o assassino. Não roubei porque o meu orgulho de gentil homem se teria revoltado à só ideia de ser confundido com os criminosos. No entanto, matei salvaguardando a honra, né, o duelo, né? Segundo o mundo. Levei a ruína, a vergonha e o desespero às famílias que me chamavam o Felizardo, o homem de sorte. Quantas vítimas clamam por vingança em volta de mim? Oh, por quanto tempo carregarei o fardo desses crimes? Orai por mim, porque sofro a ponto de sentir minha alma se partir. Então ele está fazendo algumas confissões, né? Bastante dolorosas aqui e tal, e dizendo, né, que ele matou nos duelos, né? E talvez arruinou muitas famílias, né? Pegando, vai saber, tirando dinheiro, tirando sei lá o que, né? E hoje ele sofre pela morte dessas pessoas, ele tem todos esses crimes e os crimes morais que os vícios dele fez ele cometer também, né? Davi, ele fala uma coisa interessante, ó. Não cometi crime nenhum dos punidos pela lei dos homens. Ou seja, aqueles vícios que a sociedade tolera, né, e permite. Mas ele falou assim, mas não adianta, né? Tem a justiça divina agindo por tudo isso, né? Então, olha que interessante isso, né? Ele não é um assassino no sentido de não foi, ou seja, não foi punido, porque a própria honra, aquela questão de você matar em nome da honra, aquilo era aceito pela sociedade do duelo. Você venceu, você poderia lavar a tua honra, mas isso na terra. Agora, na vida espiritual, não tem desculpa, né? O espírito não vai poder justificar isso, né? Não tem como escapar dessa lei, né? Em vez de lavar a honra com sangue, o perdão, né? Foi o que Jesus falou, né? E embora muitas vezes a pessoa não acredite, né? Você viu, na própria vida ele já começou o resgate dele, perdendo tudo, né? Naquela própria existência ele começou o resgate dele, já perdendo tudo, né? Que é o que muitas vezes a pessoa não acredita, que ela pode perder tudo que tem, em qualquer sentido que se imagine, né? E ele encerra aqui dizendo assim, ó. Ele encerra dizendo assim, ó, obrigado a ti que me tiras do nevoeiro que me envolvia. Posso eu te provar um dia que o reconhecimento de teu irmão é para a eternidade. Então ele se sente reconhecido, né, por ter invocado ele, dado a ele essa oportunidade, né, de ele falar, de ele poder contar o seu drama. Isso. A gente vai continuar, viu, Davi? Depois tem as considerações gerais, falar um pouco sobre a história dele, né? E sempre tem um comentário dos espíritos ali que nos fazem entender um pouco mais esse drama, né? Mas é uma história interessante, de um espírito que a gente percebe aqui que ele já tem uma consciência do que fez. Isso não quer dizer que ele não vai ter que pagar os atos, está pagando de uma forma aí terrível, né? Já viveu na miséria, como você disse, já sofreu isso em vida, e ainda depois do desencarne, tendo aí o constrangimento de sentir aí os vermes, os ratos ali, né, devorarem seu corpo, uma situação lamentável, né? Está tendo a oportunidade agora, através dessa evocação, de tentar entender um pouco mais. Até ele fala, né?
vocês me tiraram das trevas e estão me dando a oportunidade de ver um pouco de luz. Né? Então, a gente está entendendo um pouco esse drama. Depois vai ter mais 2 comunicações dele, um pouco mais rápida, e depois tem considerações gerais, para a gente entender um pouco mais sobre a vida desse espírito, né? E as dificuldades que ele está atravessando. É isso aí. Então, fica aí o desfecho dessa história para a semana que vem. Nós terminamos ela e agradecemos a todos. Uma boa noite a todos. Davi vai fazer a prece para nós. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos concedeu nesta noite, buscarmos um pouquinho do estudo para irmos clareando nosso entendimento e melhorando nossas decisões e escolhas, pedindo aos bons espíritos que nos inspirem, nos ajudem, nos fortaleçam. Agradecido, Senhor, por tudo que temos recebido, queremos te dizer muito obrigado. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja.